Amigos, estamos aqui para gravar um vídeo sobre capítulo 6. Vamos iniciar o capítulo 6 de Apocalipse. A melhor maneira de se passar o tempo é estudando a palavra de Deus, né? Você chegou até aqui, permaneça até o final, acompanhe esse nosso vídeo, onde estaremos falando sobre um texto considerado um dos mais difíceis. Como que se classifica um texto para dizer que ele é difícil? Quando eu faço a leitura dele, não compreendo? Não exatamente, né? Existe a dificuldade individual, que é essa que eu descrevi. Se eu ler um texto e não compreender, é um texto difícil. Agora, se eu pensar na coletividade, no conjunto daqueles que vão estudar um texto, daí o texto ele pode ser considerado difícil quando, a exemplo, 10 pessoas fazem a leitura do texto com a proposta de extrair dele algum tipo de ensinamento, né, de compreensão, e a compreensão entre essas pessoas diferencia-se entre umas e outras. Não há uma harmonia na compreensão. E o fato deste texto, que vai falar, nós vamos falar especificamente agora, a identidade este cavalo branco, este cavaleiro, quem seria, né? E a variedade de opiniões, e opiniões que vão a extremos, faz com que este seja considerado um texto difícil. Vai aqui extremo. Alguns vão identificar aqui algo relacionado a Deus, ao bem, né? a Jesus, a Cristo. Alguns vão identificar o próprio Cristo como sendo este cavaleiro aqui. E outros vão no extremo oposto. É uma representação do mal, de coisas ruins, de coisas negativas. É uma representação do anticristo. Alguns identificam, então, o próprio anticristo aqui nesse texto. Então veja que são pessoas que vão, na sua maioria, né, trouxemos aqui alguns pequenos trechos de comentários bíblicos para entendermos que pessoas, teólogos, né, que dedicam sua vida inteira estudando e dando aula e pregando e escrevendo sobre esse texto, e vão extrair dali alguns pensamentos totalmente opostos, né? Não pode ser mais oposto do que isto. Um identificando como Cristo, outro como o anticristo, né? Totalmente oposto. A ideia até de anticristo já é uma ideia de uma palavra que quer descrever uma ação o mais oposta possível das coisas de Deus, é o anticristo. Aqui está o Cristo com seus ensinamentos, aqui está o anticristo com as suas distorções. Vamos então ao texto? Ele vai nos trazer assim, né? Estou lendo aqui Apocalipse no capítulo 6, do verso 1 e o 2, né? Vi quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos e ouvi o primeiro dos 4 seres vivos, né, falar com estrondo de trovão. Venha! Ele fala, né? Vi então quando apareceu um cavalo branco. Eis aqui o objeto de nosso estudo, né? O cavalo branco, o cavaleiro tinha um arco e deram para ele uma coroa. Ele partiu vitorioso e para vencer. Então veja aqui, um cavaleiro com seu cavalo branco, tendo um arco na mão, saiu vitorioso e para vencer. Quem é? Como já disse, alguns vão identificar ali o Cristo, outros vão identificar ali o anticristo. Por exemplo, quem que identifica ali o anticristo? Tem aqui um trechinho, comentário da Bíblia Pentecostal, que conforme o nome já está dizendo, né, fica fácil de fazer a identificação de quem esta Bíblia de estudo está representando, né? Um cavalo branco, 4 cavaleiros se apresentam quando os 4 primeiros seres são abertos. Aqui faz uma citação de Zacarias. Representam o julgamento divino contra os sistemas mundiais corruptos e malignos e contra os ímpios. Muitos intérpretes bíblicos creem que o cavaleiro do cavalo branco é o anticristo. E é a posição que eles adotam aqui, né? Eles vão compreender que o ensino deles, a compreensão deles, dessa linha pentecostal, é que a igreja já está arrebatada, já está no céu quando começa esses selos. Que momento vai começar aqui a abertura dos selos, segundo o que eles acreditam? É na última semana de Daniel, da profecia das 70 semanas de Daniel, capítulo 9. A última semana, então a igreja vai ser arrebatada, e então o anticristo, né, começa suas ações aqui na terra, e este cavalo é uma representação deles. É o que eles creem aqui. Um pensamento, aqui temos um textinho do pastor também Antônio Gilberto, né, da linha também da Assembleia de Deus, da Casa Publicadores da Assembleia de Deus. Ele diz aqui na sua página 156, vi então, ele transcreve o primeiro verso, né? Vi então, eis um cavalo branco e seus cavaleiros com arco. Ele vai comentar, este cavaleiro não pode ser Cristo, pois é ele quem abre o selo do Apocalipse 1. Quando ele diz assim, este
cavaleiro não pode ser Cristo, é evidente que ele está trazendo, está refazendo um reconhecimento que tem muitos que dizem que é. Muitos o quê? Muitos teólogos, muitos estudiosos, muitos escritores, pessoas que prepararam também seus comentários bíblicos. Mas aqui ele diz que não pode ser Cristo. Qual argumento ele apresenta? Bom, Cristo ele está abrindo os selos. Então ele está usando aquele conceito, né, que dois corpos não podem ocupar um corpo não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então, se Jesus está abrindo o selo, a ideia que ele está trazendo aqui. Ele não pode ser também o cavalo. É só este o argumento que ele apresenta neste contexto aqui. Né? Não sei se em outro momento ele deve ter trazido outros comentários. Mas aqui ele só diz que não pode ser Cristo, então. Né? Aqui um outro comentário, né? Também nessa linha, ainda defendendo que não é Cristo. Este comentário ele vai trazer aqui. Num primeiro momento, o significado disso parece óbvio. O cavaleiro do cavalo branco é Cristo. Então veja, num primeiro momento, é óbvio que é Cristo. É evidente que ele vai apresentar aqui o seu porém. Mas antes ele vai trazer um outro, ele transcreve no seu comentário, o comentário de um outro estudioso que faz este reconhecimento. O triunfo isolado de Cristo, como apresentado aqui, tem se prolongado através dos triunfos da igreja. Ele aparece como uma formação das hostes vitoriosas em cavalos brancos. Só que ele vai dizer que não, né? Ele traz no comentário alguns estudiosos que creem que seja Cristo, mas ele vai trazer o seu posicionamento que é. Mas o contexto parece não permitir esta interpretação. Uma visão de Cristo vitorioso seria inapropriada na abertura de uma série simbólica de derramamento de sangue. Então, em resumo, o pensamento não pode ser o contexto, não permite que seja Cristo. Por quê? Porque os demais cavalos, o segundo, terceiro e quarto, eles representam coisas ruins, coisas negativas, né? Sofrimento. Então, o primeiro cavalo tem que estar no mesmo conjunto. Ele não pode destoar desta ideia de tragédia que é trazida pelos demais cavalos. É o argumento que ele apresenta aqui para justificar que o contexto parece não permitir esta interpretação, que seja Cristo. Ele traz, né? Um trechinho ainda de outro comentário vai dizer assim: à luz do significado do segundo, do terceiro e do quarto cavaleiro, parece-nos que seja irracional identificar o primeiro cavaleiro com o Senhor Jesus, que é o cavaleiro sobre o cavalo branco no Apocalipse 19, quando Cristo vier, conquistando e para conquistar. Então vejam, ele diz aqui neste comentário que, apelando ainda aos demais cavalos, ele quer analisar tudo como representando uma única coisa, quer seja para o bem, quer seja para o mal. Então, como o segundo, o terceiro e o quarto cavalo, eles trazem nitidamente uma ideia de tragédia, de coisas negativas, o primeiro não pode representar Cristo. Este é o argumento que ele está trazendo aqui. No comentário do Hernandes Dias Lopes, né, antes do Hernandes, vou trazer aqui este da vida do mundo cristão. Ele vai... Todos eles fazem este reconhecimento, né? Evidente que quando um pastor, um teólogo vai escrever um comentário, ou uma equipe, né, vai preparar um comentário, eles fazem como reconhecendo que não é o único material existente sobre isso. Então é comum eles trazerem o pensamento de outros, né, para colaborar ou não com a ideia que ele vai apresentar, mas reconhecendo que existem outros posicionamentos. E aqui não é diferente. O comentário do mundo cristão vai dizer: muitos intérpretes insistem em que o primeiro cavaleiro deve ser entendido como sendo do mesmo tipo que os outros três. Isso a gente já viu ali, né? Já que os outros três são poderes do mal, de destruição e morte, pelos quais Deus executa seu julgamento, o cavalo branco não pode destoar do conjunto. Ele traz este pensamento dizendo: muitos intérpretes insistem neste posicionamento. Uma das maiores dificuldades desta interpretação é que ela não faz justiça à vestidura branca do cavaleiro e à cor branca do cavalo. Que na identificação dos outros três cavalos, a cor é de grande importância. Ele vai trazer aqui digamos assim, uma pista, segundo ele, para a gente ter a compreensão deste cavalo. A cor branca, todavia,
pode ser a chave para identificar o primeiro cavaleiro. Porque o Apocalipse, o branco, sempre é um símbolo de Cristo, ou de algo relacionado com ele, ou das vitórias espirituais. Ele vai citar aqui, né, o branco da lã, Apocalipse 1,14, né? Os fiéis receberão uma pedra branca, Apocalipse 2,17. Eles vestirão roupas brancas, Apocalipse 3,4. O verso 5, o verso 18 também. Os 24 anciões estão vestidos de branco, Apocalipse 4,4. Os mártires receberão roupas brancas, Apocalipse 6,11. Bem como a multidão inumerável em Apocalipse 7, 9 e 13 também estão vestidos de branco. Então, ele diz assim: a cor branca, todavia, pode ser a chave para identificar o primeiro cavaleiro. Ou seja, o branco, segundo aqui este comentário, estaria apontando que ele é uma representação do bem, do lado de Cristo, e não do mal, do lado do anticristo. Então agora vamos, o Hernandes Dias Lopes, no seu comentário também, ele vai citar vários comentaristas, né, conforme todos eles fizeram, trazendo seus pontos de vista antes de apresentar o seu. E ele, que traz uma argumentação aqui, né, vai dizer o seguinte: o branco, o argumento dele, cita aqui os comentaristas, o argumento deles é que no Apocalipse existe esta imagens duplas para fazer contrastes. Ele vai citar aqui exemplo, ó, 2 mulheres. Então, no Apocalipse existe essas imagens duplas para fazer contraste. O que ele está falando aqui? Está falando que se no capítulo 19, indiscutivelmente, o cavalo branco lá, o cavaleiro, é Cristo, lá não, ninguém discute aí este ponto, e se o Apocalipse trabalha nesses contrastes, então se no 19 é Cristo, aqui no 6 é o anticristo. É a linha que ele está defendendo aqui. Não o Hernandes Dias Lopes, e sim os teólogos que ele cita aqui. Ele vai dizer assim, apresentando esse contraste: 2 mulheres, a mulher e a prostituta, 2 cidades, Jerusalém celestial e Babilônia. 2 personagens sacrificados, o cordeiro e a besta. Ele traz essa argumentação, e talvez o único que se propôs a trazer uma argumentação se utilizando de textos dentro do próprio Apocalipse, que é mostrar essa ideia de contraste que o livro trabalha. 2 mulheres, né? Uma pura e uma prostituta, 2 cidades, Jerusalém celestial e Babilônia. Porém, em cada um dos exemplos que ele está citando, o próprio livro identifica que uma mulher é pura e a outra é Babilônia. Não é o leitor que tem que fazer a leitura sem existir informações no texto e chegar a esta conclusão. Não. Então o exemplo aqui, apesar de ele trazer um exemplo, mas é muito mal colocado. Quando você vê aqui Jerusalém celestial e Babilônia, há alguma dúvida de que a palavra esteja identificando que Jerusalém celestial é do lado do bem, que Babilônia é uma representação do mal? O próprio texto traz essa mensagem. O que não acontece com o cavalo branco. O cavalo branco vem descrevendo um cavalo branco, seu cavaleiro vestido de branco, com o arco na mão, é-lhe dado uma coroa, ele sai vitorioso e para vencer. No conteúdo da mensagem não tem nada que identifique que ele é uma representação do mal, do anticristo, ou de algo negativo, algo que se oponha ao reino de Deus. Não tem nada que identifique isso no texto. Então a argumentação que é apresentada, os exemplos aqui dados, não valem, né? O próprio texto, alguém poderia pensar assim, não, mas é que está sendo apresentado um ponto de vista que é a compreensão do homem. O homem vai pensar assim, que é um cavalo branco, que ele está vitorioso para vencer. Não, mas o texto ele também se propõe. Existem algumas situações onde o homem ele pensa alguma coisa diante de um quadro. Por exemplo, a igreja de Laodiceia. Laodiceia faz uma avaliação sobre si. Né? Rico sou, de nada tenho falta. Esta é a avaliação de Laodiceia. É o ponto de vista dela. Porém, a palavra, ela já entra com a informação correta. Não sabes que és miserável, pobre, cego e nu. Então, o que pensa Laodiceia? Rico sou, de não ter nada tenho falta. Só que a palavra de Deus, ela já traz a informação correta. Laodiceia pensa isso. Porém, o que acontece é isso. É miserável, pobre, cego e nu. Em Apocalipse também, lá no capítulo 13, existem as 2 bestas lá, né? Daí vai surgir, o verso 14 diz assim, e adoraram o dragão, porque ele deu a sua autoridade à besta. Também o adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela?
Então aqui nós vemos um poder que a palavra vai identificar como um poder que representa o lado do mal. É um instrumento nas mãos do inimigo, de Satanás. Como que o ser humano está reagindo a este instrumento de Satanás? O ser humano está adorando o dragão. Ou seja, o ser humano ele está se iludindo com aquele poder. Ele está sendo enganado por aquele poder. Vamos pensar aqui no Jardim do Éden, quando Satanás ele faz uso da serpente para enganar Eva. Então, Satanás faz uso de alguns instrumentos para enganar a humanidade. Então, o ser humano ele pode estar visualizando um instrumento de Satanás e sendo enganado por ele. Alguns querem dizer que é isto que está acontecendo em Apocalipse 6, quando fala do cavalo branco. Que a descrição de um cavalo branco, vitorioso e para vencer, é a visão humana, e não da realidade exatamente, né? Porém, o texto aqui ele nos mostra que o padrão utilizado na palavra é fazer uma descrição do que é a realidade. Capítulo 13, é uma besta. E trazer, o homem está identificando que seja uma besta? Não, o homem não. O homem está adorando o dragão. O homem está admirado com questionamentos. Quem é semelhante à besta? Então, quem é semelhante a este poder? Né? Eles estão fascinados com este poder e a sua existência, as ações que ele pratica. Quem pode se opor a este poder? Então, o próprio texto, quando é o caso de mostrar que existe uma ilusão humana, o texto chama atenção para isso, dizendo que o ser humano ele está enganado com respeito a isso. O capítulo 13, aqui é a besta que sai do mar. A besta que sai da terra acontece a mesma coisa. Veja Apocalipse 13, 14. Seduz os que habitam sobre a terra. Então o que a besta faz? Seduz. A ideia de seduzir é uma ideia de levar ao engano sem que a pessoa perceba. Né? Atrair a pessoa para o caminho errado, para o engano. Então a pessoa está indo para a sua destruição, está indo atrás do engano, mas ela está iludida, ela está sendo seduzida. É uma atração que é lançada sobre a pessoa. O que isso fica nítido? Que o texto ele está apresentando que é um poder usado pelo inimigo, o texto está apresentando que o comportamento do homem, o homem que não se porta segundo a vontade de Deus, ele não será capaz de perceber que este poder aqui, que o está seduzindo, é o instrumento de Satanás. Mas o texto ele introduz as informações. Não fica a nossa própria, digamos assim, necessidade de lermos o texto, nele não existir nenhum tipo de informação e eu concluir, aqui é um representante de Satanás. Não existe isso. Compreende? Então, como que nós devemos encarar o capítulo 6? O verso 1. O que é o capítulo 6? Ele é um representante de Deus, um é um representante de Satanás. A gente tem que deixar que o próprio texto nos transmita esta informação. A partir do ponto de vista de quem? O texto está dizendo que é branco, que é o uso de uma expressão, uma cor que representa o reino de Deus. É a partir da mente iludida do ser humano? Não. É a partir da visão que João está recebendo de primeira mão do próprio Deus. Muitas das pessoas que estão estudando a palavra, é natural do ser humano, sempre foi assim. Eles precisam de alguém que lhe traga uma explicação. O eunuco conversando com Filipe, eu acho que é 8 de Atos, né? Filipe questiona, você entende o que você lê? A resposta do eunuco é o comportamento da grande, absoluta maioria dos seres humanos. Como posso entender se alguém não me explicar? Então existe a necessidade de alguém que explique, que traga a interpretação. Isso não está errado. Tanto que o Espírito Santo concede dons a algumas pessoas para fazerem essa função. Está correto? Mas alguém pode transmitir e explicar de maneira equivocada. Nitidamente alguém está equivocado aqui. Li vários comentaristas, estudiosos, pessoas de passaram a vida inteira estudando e dando aula e pregando sobre este ponto, mas entre estes grupos, se um está falando é Cristo, outro está falando é o anticristo, é evidente que um deles está errado. Um grupo está errado. Então, quando a gente recebe uma informação de segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, 10ª mão, é possível que a informação esteja totalmente distorcida. Mas João, quando ele recebe a mensagem, ele está recebendo de Deus diretamente. Então, o que o texto está dizendo de primeira mão? É branco. É uma cor que representa o reino de Deus. Saiu vitorioso. Então, esta vitória não é uma aparente vitória. É essencialmente uma vitória. Inquestionavelmente uma vitória. E sai vitorioso e para vencer. É uma vitória que tem início e que vai num crescente. Quando que vai terminar? Não termina. Sai vitorioso e sai para vencer. Esta é uma vitória. Esta vitória pode ser atribuída ao mal, ao anticristo? Não, não pode ser atribuída.
Porque o texto aqui ele não está trabalhando com uma aparência de vitória, não. É fato. O texto está apresentando como sendo uma vitória. Saiu vitorioso e saiu para vencer. Quem que pode estar sendo caracterizado aqui? É evidente que são as coisas do bem, as coisas de Deus. É uma representação que tem a ver com Deus. E não uma representação que tem a ver com ações do inimigo de Deus. Repito, quando o Apocalipse apresenta o inimigo de Deus e seus projetos e apresenta o ser humano iludido pelos... O texto vai trazer todas as informações. Apocalipse 13 vai dizer, existem duas bestas que são instrumentos de Satanás para iludir o homem e iludido o homem está. Ou a igreja de Laodiceia, rico sou, de nada tenho falta. Só que o texto, ele deixa que essa informação, ela fique ocupando todo... Não, traz uma outra, uma contra-informação que é a informação correta. Não sabes que és miserável, pobre, cego e nu. Então, se eu encarar, fazer a leitura do ponto de vista correto, que é uma informação verdadeira, é uma informação de primeira mão, é uma informação que não passou pela mente contaminada de algum homem. Ninguém distorceu essa informação. Esta é a informação bíblica. Qual é a informação? O cavalo representa algo que saiu vitorioso e para vencer. Quem mais pode estar sendo representado, senão algo relacionado ao reino de Deus? Nada mais. Então que Deus nos abençoe, que nós possamos sempre estar dispostos, né, a estudar a palavra de Deus e aprender mais dela.